você tem uma transformação, na verdade, um operador, né? Porque o domínio é igual ao contradomínio, né? Então você tem aqui um operador linear, e a gente chama de operador exatamente quando acontece isso. Quando o domínio é diferente do contradomínio, então você tem simplesmente uma transformação linear. Mas quando o domínio é igual ao contradomínio, como aqui é, aí a gente chama a função de operador. Então aqui nesse caso eu tenho um operador linear, porque eu tenho uma função linear de um espaço nele mesmo. Um espaço de M2 por 2 em M2 por 2. E essa função é definida, né, como uma aplicação que pega qualquer matriz A, 2 por 2, né, e leva na diferença MA, M multiplicado por A, menos A multiplicado por M. Onde M, A é a variável, é a matriz variável, né? E M é uma matriz fixa. M é a matriz 1, 2, 2, 2. Uma matriz que tem na primeira linha 1, 2 e na segunda linha 2, 2. Então a função ou o operador linear é definido dessa maneira. Bom, a pergunta que esse exercício 25 faz é, ele quer que você encontre o núcleo, né? Quer que encontre a imagem e depois diga se a função é um isomorfismo. Isomorfismo é lógico, né? Se ela conseguir ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A sugestão aqui é eu acredito que a melhor coisa a fazer é você primeiro descobrir de fato uma maneira mais clara de enxergar essa função. Porque, na verdade, essa função vai pegar matriz, levar em matriz. Ela vai ficar associando matriz a matriz. Tanto é assim, né, que ela foi definida do espaço das matrizes 2 por 2 no espaço das matrizes 2 por 2. Então ela pega a matriz aqui e associa a matriz aqui. Aí como é que ela está fazendo essa associação? Minha sugestão é que, para você enxergar melhor como é que ela está fazendo, por quê? Porque você vai precisar exatamente da expressão que define a função para poder achar o núcleo, por exemplo. Então, é melhor descobrir como é que fica essa expressão. E para você descobrir, a única saída é tentar ver quanto é, para ver claramente, quanto é T, né, de uma matriz ABCD, que seria essa matriz A, né? Porque já que a matriz A, evidentemente, é uma matriz 2 por 2, porque A está aqui no domínio, então ela é do tipo ABCD. Então, tentar descobrir como é que fica T de ABCD. Esse é o primeiro trabalho. Depois, aí sim, você pode pensar em encontrar o núcleo e a imagem, mas primeiro é melhor achar, né, a cara da transformação, né? Bom, para descobrir como é que fica T de ABCD, aí você tem que ver que T de ABCD vai ser o quê? Vai ser a matriz 1, 2, 2, 2, que é a matriz M, multiplicada por ABCD, menos, né, isso aqui seria o MA, menos A, que é ABCD, multiplicado por M. É importante você
perceber também logo que pode ser que a pessoa apressadamente ache que isso aqui vai dar sempre zero, né? MA seria a mesma coisa que AM, então MA menos AM seria a matriz nula. Mas essa conclusão é falsa, né? Porque o produto de matrizes não é comutativo, né? Em geral, não é comutativo. Então, MA pode dar uma matriz e AM pode dar outra. Então, não obrigatoriamente isso vai dar zero. E justamente você montando esse produto, onde A é a matriz ABCD, é que você vai ter condições de ver de fato a cara da transformação, a cara do operador. Aí como é que fica isso aqui? Né? Você vai ter aqui, vamos escrever aqui, aqui você vai ter no primeiro elemento A mais 2C, e no segundo B mais 2D. Aí agora vamos para a segunda linha, multiplicada pelas colunas daqui. Então você teria 2A mais 2C e depois 2B mais 2D. Isso aqui seria o resultado de M multiplicado por A. Aí você tem menos, agora vamos para cá, A multiplicado por M. Então você teria A mais 2B e depois teria 2A mais 2B. Aqui na primeira linha. Na segunda linha teria essa linha pela primeira coluna, que você teria C mais 2D, e depois 2C mais 2D. Aí agora faz a diferença. Quando você fizer a diferença, aí você vai, de fato, conhecer a cara dessa função, a cara desse operador. Então, T de ABCD será a matriz. Esse elemento aqui, né, menos esse, vai cancelar o A, e vai aparecer aqui 2C menos 2B, no primeiro elemento. Aí depois teria o segundo daqui menos o segundo de lá. Então você teria B menos 2B, que daria menos B, e 2D menos 2A. Então acabaria aparecendo o seguinte aqui. Colocando o termo de coeficiente positivo na frente, você teria 2D, depois teria menos 2A, e depois teria menos B. Né? Porque o 2D você não ia operar com ninguém daqui, repetiria. 2A também não iria operar com ninguém, não tem A do lado de cá, então apareceria menos 2A. A única operação que você faria seria B menos 2B, que daria menos B. Agora vamos para cá. Tem esse termo menos esse. Então você teria 2A mais C, porque teria 2C menos C, né? 2A mais C menos 2D. Seria o elemento daqui. E finalmente você teria 2D seria cancelado e você teria aqui 2B menos 2C. Então, você agora tem precisamente a cara do operador. Você agora sabe exatamente
quanto vale T de uma matriz. A gente pode até fazer um quadro aqui para destacar. Pronto. T de qualquer matriz ABCD será essa matriz aí. Na primeira linha, 2C menos 2B, e depois 2D menos 2A menos B, e na segunda linha, 2A mais C menos 2D, e depois 2B menos 2C. Bom, isso aí é justamente, né, resultado desse cálculo aqui. T de AM, A menos AM, onde M é essa matriz 1, 2, 2, 2. Agora você tem a cara da função. Aí agora sim você tem condições, né? Agora você tem condições de, primeiro, ir ver o que é o núcleo dessa função. Você agora tem condição de tentar descobrir o núcleo. O que é o núcleo? De um modo geral, né? Esteja você no espaço que estiver, esteja você trabalhando com a transformação linear que você estiver, se você quer achar o núcleo, né, você tem sempre que montar a seguinte equação. Você vai ter que descobrir quais são os vetores U que estão no domínio, tais que T de U é igual ao vetor nulo do contradomínio, o vetor nulo de V2. Então, quando se fala em núcleo, seria a mesma coisa que dizer resolva essa equação. Ou seja, consiga encontrar todos os vetores U do domínio, de tal maneira que T de U seja igual ao vetor nulo do contradomínio. Aqui no caso, domínio e contradomínio se confundem porque são iguais, né? Mas, em muitos casos, eles não são iguais, né? Por exemplo, no problema na letra F, que eu falei que foi feita pela manhã, não são iguais. No domínio você tem o R2, no contradomínio tem o R3. Bom, então aqui no caso, vamos supor, né? Vamos supor que eu pegue uma matriz, né? Que eu pegue uma matriz de M2 por 2 e chame de U. Matriz AB, CD. E queira então descobrir qual é a cara dessa matriz, de tal maneira que T dela, T de AB, CD, seja o vetor nulo de V2. V2 é o espaço das matrizes 2 por 2. O vetor nulo do espaço das matrizes 2 por 2 é a matriz nula 2 por 2. Ou seja, né, eu vou ter que resolver essa equação. T de ABCD igual a matriz nula, que equivale exatamente a encontrar todas as matrizes ABCD
que estão associadas ao vetor nulo. Isso é o núcleo. O núcleo é exatamente o conjunto de todo mundo do domínio que está associado à matriz nula do contradomínio. Então vamos tentar resolver essa equação. Aí agora você entende por que eu fui buscar a fórmula que define T de ABCD para poder resolver essa equação. Porque agora eu sei quanto vale T de ABCD. T de ABCD vale aquela matriz lá que está dentro do quadro que a gente colocou o quadro em vermelho, né? O retângulo vermelho. Então essa equação, na verdade, né? Essa equação, na verdade, vai ficar como? Né? Para a gente aqui. Vai ficar 2C menos 2B, 2D menos 2A menos B, 2A mais C menos 2D e 2B menos 2C, 2B menos 2C igual a 0, 0, 0, 0. Não é isso? T de ABCD igual a matriz nula, fica essa igualdade, porque T de ABCD foi exatamente o que a gente encontrou. Muito bem. É evidente que agora a gente vai ter um sistema, né? Com quatro equações e quatro incógnitas, né? E quatro incógnitas. As incógnitas são A, B, C, D. Né? E as equações elas vão aparecer quando a gente igualar os termos das duas matrizes. Né? Então a gente vai ter aqui o seguinte sistema. A gente vai ter uma equação vai ser 2C menos 2B igual a 0. Perceba que essa equação vai ser igual a essa daqui, que vai ser gerada pelo quarto elemento, porque o quarto elemento vai gerar a equação 2B menos 2C igual a 0. Na verdade, essas duas equações são a mesma. Né? Não adianta nem levar em consideração as duas. Leve em consideração uma só. Porque tanto faz 2C menos 2B igual a 0, como 2B menos 2C igual a 0. Isso aí é uma equação só. Então, a gente pode, por exemplo, eliminar a primeira. Fica só com essa. Aí, vamos ver agora o que acontece com as outras duas. Nas outras duas eu tenho 2D menos 2A menos B igual a 0. E tenho 2A mais C menos 2D menos 2D igual a 0. Aí perceba, ó, nessa equação daqui, o que é que sai dela? B é igual a C. Né? 2B menos 2C igual a 0. Né? Divide tudo por 2. Coloca uma variável em cada membro da equação, conclui que B é igual a C. Logo, veja o que é que acontece com essas duas equações, já que essa daqui disse que B era C. Essas duas vão ficar
2D menos 2A menos C igual a zero. Já colocando B igual a C aqui, né? E aqui, 2A mais C menos 2D igual a zero. Ou seja, de novo, eu tenho, na verdade, a mesma equação. Não adianta pensar que eu tenho aí duas equações. É uma equação só. Porque tanto faz 2D menos 2A menos C igual a zero, como 2A mais C menos 2D igual a zero. Então, pode eliminar, né, uma, porque na verdade você só tem uma. Você só tem uma. Então, você, na verdade, né, só vai ter duas conclusões aqui. A primeira delas foi B igual a C. Essa foi a primeira conclusão. E depois você só tem uma equação, na verdade, né? Você só tem uma equação. Então, vamos ver se a gente apaga aqui, vai para ganhar um espaçozinho. Vamos ver se a gente leva isso para cá. E aí vamos escrever as duas equações que a gente tem, né? No fundo, a gente quer achar os valores de A, B, C e D, mas na verdade não vai conseguir achar solução única para o sistema, porque a rigor o sistema parecia que tinha 4 equações, mas só tem duas. Porque encontramos duas iguais logo no início e depois, usando o resultado que a gente obteve em uma delas, concluímos que as outras duas que restavam também eram iguais. Então, esse sistema nos diz mesmo, né, o seguinte: C é igual a B, foi a primeira conclusão, a conclusão que veio daqui. E a outra conclusão foi 2A mais C menos 2D é igual a zero. É a outra conclusão. E o melhor que a gente pode fazer aqui, né, é substituir C igual a B e tirar A ou D, né, em função das outras variáveis. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Esse cálculo já foi utilizado, não tem mais utilidade, a gente pode tirar daqui. E agora a gente tem que se concentrar, né, nessas duas equações. É só o que a gente tem que fazer, se concentrar nessas duas equações. O que é que se pode tirar de melhor? Primeira coisa, C igual a B. E a segunda coisa, substituir essa conclusão aqui, né, porque a gente ainda tem uma equação que envolve C, pode substituir C por B e tirar 2A mais B menos 2D igual a zero, né? Ou seja, 2A menos 2D
igual a menos B, tirar o valor de A, né? A seria, ou o valor de D, tanto faz, né? Vamos tirar D. Eu teria que, vamos retornar para cá, e tirar D. Na verdade, dessa equação, eu teria 2D igual a 2A mais B. Então, D seria A mais B sobre 2. Né? Dividindo tudo por 2, o 2 do A desapareceria e eu teria A mais B sobre 2. É o melhor que eu consigo. Colocar C em função de B e colocar D em função de A e de B. Bom. Consequentemente, encontrei, né, a melhor cara para o vetor U. Né? Vetor U, que eu comecei supondo que fosse um vetor do tipo AB, CD, acabei achando que U é, na verdade, um vetor do tipo A, eu não encontrei valor para A, B, não encontrei valor para B, C, C é B, e D, D é A, mais B sobre 2. Ou seja, encontrei a cara do vetor genérico do núcleo. Claro, se o sistema tivesse me dado A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0 e D igual a 0, se o sistema tivesse tido essa única solução, qual seria a minha conclusão? O vetor U é a matriz nula. A teria sido 0, B teria sido 0, C teria sido 0 e D teria sido 0. É isso que eu estou supondo. Se tivesse acontecido isso, o vetor nulo do espaço das matrizes 2 por 2 era o único vetor do núcleo. Então, o núcleo só conteria o vetor nulo. Consequentemente, esse operador seria uma função linear injetora. Não é? Porque, como a gente viu, a função linear é injetora exatamente se no núcleo só tiver o vetor nulo. Acontece que o sistema não me deu essa solução. A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, D igual a 0. Não me deu. Longe disso. O sistema tem, na verdade, infinitas soluções, porque ele acabou me dando uma cara para o vetor U, que é essa daqui. O vetor U é um vetor do tipo A, B, na primeira linha, e depois na segunda linha, B e A mais B sobre 2. Então, todo vetor do núcleo é, na verdade, desse tipo. A minha conclusão é essa. Isso significa dizer que eu encontrei o vetor genérico do núcleo. E claro que a partir do vetor genérico, eu vou encontrar uma base do núcleo. Né? Eu vou encontrar uma base do núcleo. Eu vou encontrar os geradores do núcleo, depois eu comprovo que os geradores são LI e encontro uma base do núcleo. Apesar dele não ter pedido base aqui, mas já que a gente está tratando
de encontrar o núcleo, vamos encontrar o núcleo, vamos encontrar uma base do núcleo e a dimensão do núcleo. Né? Eu sei por enquanto o seguinte, resolvendo o sistema T de U igual ao vetor nulo de V2, eu encontro que U tem que ser uma matriz 2 por 2 desse tipo que está aí. AB, B e A mais B sobre 2. Ora, uma matriz desse tipo, né, se ela representa a matriz genérica do núcleo, é evidente que ela vai acabar sendo gerada por duas matrizes. Né? Por quê? Se esse é o vetor genérico, para que eu encontre os geradores, eu vou escrevê-la como A0, 0A, somada com 0B, B e B sobre 2. Né? Que é aquela história que a gente fez diversas vezes, de perceber que, já que eu não posso colocar em evidência A e B ao mesmo tempo, eu sou obrigado a quebrar o vetor genérico na soma de 2, onde em um deles só apareça a variável A e no outro só apareça a variável B. Então ficaria com uma soma desse tipo. Né? A0, 0A, somado com 0B, B, B sobre 2. Isso significa que todo vetor do núcleo será combinação linear da matriz 1001, colocando agora o A em evidência, com a matriz 01, 1, 1 meio. Então, essas duas matrizes aqui são os vetores geradores do núcleo. Todo mundo do núcleo está aqui. Todo mundo do núcleo é escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Então, esses dois vetores são geradores do núcleo. Até esse momento, eu já consigo responder o que é o núcleo. O núcleo, então, será o subespaço gerado por essas duas matrizes, por esses dois vetores. Se eu estou dizendo que todo vetor do núcleo é combinação linear deles dois, então o núcleo é o subespaço gerado por eles dois, por esses dois vetores. Então, essa pergunta que foi feita aqui, eu já teria condição de responder. Eu poderia chegar aqui e dizer, para essa transformação, para esse operador, com toda certeza, o núcleo é... Talvez seja melhor assim. O núcleo é o subespaço gerado, a gente sempre coloca entre colchetes, né? O núcleo vai ser o subespaço gerado por essas duas matrizes. 1, 0, 0, 1 e 0, 1, 1, 1 meio. Pronto. Eu sei o que é o núcleo. Eu já saberia responder. O núcleo é o subespaço gerado por essas duas matrizes.
Isso, por enquanto, me diz, né, que essas duas matrizes são geradoras do núcleo. Não me diz ainda que elas formam uma base, porque para que eu diga qual é a dimensão do núcleo, evidentemente, eu preciso de uma base. Porque eu sei que dimensão é precisamente o número de vetores que estão numa base. Bom, eu já sei que elas são geradoras. Para que eu conclua que elas formam uma base, eu vou ter que verificar que elas são LI. Né? Então, faria esse trabalho, né? Pegaria uma combinação linear aqui, digamos, escreveria x pela primeira, mais y pela segunda, como a gente de fato tem que fazer quando quer verificar que vetores são LI, porque eu já sei que eles são geradores, né? As matrizes são geradoras. Eu preciso agora saber se elas são LI. Então eu tenho que pegar uma combinação linear delas e igualar ao vetor nulo, que aqui no caso é a matriz nula. É evidente que esse sistema aqui, isso aqui me levará a um sistema, né? E é evidente que isso aqui vai me dizer com toda certeza que o escalar x é obrigatoriamente igual ao escalar y e é obrigatoriamente igual a zero. Tranquilamente eu vou concluir isso. Então, essas duas matrizes aqui, além de geradoras, elas são LI. Aí, na hora que eu fiz isso, aí eu posso dizer que o conjunto alfa, formado pelas duas matrizes, agora eu estou falando de conjunto, porque nós estamos falando de base. Então, o conjunto alfa formado pelas duas matrizes, esse conjunto é uma base do núcleo. Porque eu já sabia que essas duas matrizes eram geradoras e acabei de comprovar que elas são LI. Então, elas formam uma base. É uma base do núcleo. Consequentemente, eu acabo de descobrir que a dimensão do núcleo é 2, porque na base do núcleo existem dois vetores. Logo, a dimensão do núcleo é 2. Bom, sei tudo sobre o núcleo. Né? Sei tudo sobre o núcleo. Sei que ele é o subespaço gerado por essas duas matrizes. Sei que essas duas matrizes, além de geradoras, são LI, consequentemente formam uma base. E sei que a dimensão do núcleo é 2. Além disso, como no núcleo não tem somente o vetor nulo, né? Como no núcleo não tem somente o vetor nulo, também posso dizer, já posso dizer, né, que essa transformação
não é injetora, porque para ser injetora, uma transformação linear tem que ter o núcleo unicamente com vetor nulo. E, além disso, não sendo injetora, não é um isomorfismo. Não é um isomorfismo, porque para ser isomorfismo, ela tem que ser linear, isso ela é, o próprio problema já disse, mas ela tem que ser injetora, e ela não é. E ela não é. Muito bem. Então, falta só agora responder a parte que diz respeito à imagem. Né? A parte que diz respeito à imagem. Sobre a imagem, né? Sobre a imagem, eu sei já a dimensão. Né? Eu já sei a dimensão da imagem. Eu conheço a formulazinha, né? Eu conheço a formulazinha que me garante, vamos fazer o seguinte, a gente não vai conseguir apagar tudo isso, mas a gente vai conseguir preencher e utilizar agora a tela para discutir a situação da imagem. Né? Vamos discutir a situação da imagem. Então, primeira coisa que a gente tem condições de dizer. Ou seja, agora vamos falar sobre a imagem. Primeira coisa que a gente tem condições de dizer, a dimensão da imagem. A dimensão da imagem, como a gente viu, é a diferença da dimensão de V1, no caso mais geral possível. A dimensão da imagem é a diferença, a dimensão do domínio menos a dimensão do núcleo, que foi o que a gente acabou de encontrar. Logo, para essa transformação que a gente está trabalhando com ela, a dimensão da imagem é 2, porque o domínio é o espaço das matrizes, 2 por 2, que tem dimensão 4. A dimensão do núcleo nós acabamos de encontrar que era 2. Consequentemente, a dimensão da imagem é 2. Consequentemente, também agora posso dizer que esse operador, essa transformação, não é sobrejetora. Por quê? Porque uma transformação só vai ser sobrejetora se a imagem coincidir com o contradomínio. O contradomínio é o espaço das matrizes 2 por 2, e é evidente que não há essa coincidência. Só haveria se a imagem tivesse tido dimensão 4,
Porque aí a imagem dentro do espaço das matrizes 2x2 teria o mesmo tamanho do espaço das matrizes 2x2. Então era ele próprio. Mas o todo, que é o espaço das matrizes 2x2, tem dimensão 4. E a imagem, a gente acabou de encontrar que não é o todo, é um pedaço, porque só tem dimensão 2. Logo, a imagem não coincide com o contradomínio e, por consequência, essa função não é sobrejetora. Mas, de qualquer maneira, né, o problema pede a imagem. O que é a imagem? A imagem, certamente, né, por força do resultado que a gente acabou de encontrar, que a dimensão da imagem é 2, né, a imagem é um subespaço, a imagem está aqui dentro, a imagem está aqui dentro do espaço das matrizes 2x2, né, que serve como contradomínio, a imagem está aí dentro. Então ele é um subespaço de matrizes, certamente um subespaço de matrizes que também vai ter como base duas matrizes, porque a dimensão é 2. Quais seriam essas matrizes, né? Porque se a gente descobrir a base da imagem, né, aí a gente vai dizer, olha, a imagem vai ser o subespaço gerado por essas duas matrizes, né? De um modo geral, não é difícil, né, você descobrir uma base da imagem. Você vai fazer o que a gente acabou de fazer com o núcleo. Foi o que a gente fez com o núcleo. A gente pegou o vetor genérico do núcleo e do vetor genérico do núcleo encontrou os geradores. Depois verificou que os geradores eram LI e dissemos, o núcleo vai ser o subespaço gerado por esses dois vetores, que eram aquelas duas matrizes. A mesma coisa a gente tem que fazer aqui. Só que, né, a gente precisa saber qual é o vetor genérico da imagem. Lá a gente encontrou o vetor genérico do núcleo, né? E agora a gente precisa saber qual é o vetor genérico da imagem. Isso não é complicado. Se você tem uma função, isso independentemente de álgebra linear, né? Quando você estuda funções, você estuda associações que são montadas dessa maneira, né? F de x igual a y. E aí, se você parar um pouco para observar o que você tem aqui à sua frente, esse camarada é do domínio, né? Você calculou f dele, né? Então ele está no domínio, e f dele está dando y. Então y é o cara da imagem, né? Logo, se você olhar para cá, você vê que essa função está calculando t de ABCD. Então, ABCD é do domínio, né? Seria o x daqui, né? E t de ABCD está dando essa outra matriz aí, 2c menos 2b, blá, blá, blá. Então, essa outra matriz é a matriz da imagem. É a matriz genérica, né, da imagem. Então, de fato, você tem a matriz genérica da imagem. Da mesma forma que a gente encontrou a matriz genérica do núcleo, você tem a matriz genérica da imagem. E aqui, se a gente apagar, aí vai aparecer por falar em imagem, né, vai aparecer a imagem que a gente cobriu. Então, não vamos apagar, vamos deixar assim. E vamos tentar, né, trabalhar com esse espaço que a gente tem. Então, tenho aqui a matriz genérica. Tenho aqui a matriz genérica
da imagem deixe-me ver aqui. Tenho aqui a matriz genérica da imagem, que é 2C menos 2B e 2D menos 2A menos B. Aqui 2A mais C menos 2D e finalmente 2B menos 2C. Essa é a matriz genérica da imagem. Se você quiser, a partir dela, como a gente fez com o vetor do núcleo, encontrar os geradores, vai ter que repartir numa soma de 4 matrizes, porque eu tenho 4 variáveis, né? Então teria uma soma do seguinte tipo. Você teria aqui A, vamos ver se dá para acompanhar. Aí teria 0, menos 2, 2, 0. Mais B, eu teria menos 2, menos 1, 0, 2. É porque eu estou dando 2 passos num só, né? A gente primeiro dividiria, né, em 4 matrizes, cada uma com uma variável só, depois colocaria a variável em evidência. Eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos ver se dá para acompanhar. Aí aqui eu teria C, 2, 0, 1 e menos 2, e mais D, onde você teria 0, 2, menos 2, 0. Hã? Logo, você poderia dizer que a imagem, né? Você poderia dizer que a imagem, veja bem agora a situação em que você se encontra, tá? Vamos ver se dá para compreender. Mas uma coisa é certa, você poderia dizer, olha, a imagem será o subespaço gerado por essas 4 matrizes, porque eu estou vendo que qualquer matriz da imagem é escrita como combinação linear dessas 4. Então, você teria a imagem como sendo o subespaço gerado por essas 4. Foram os 4 geradores que você encontrou. Foram os 4 geradores que você encontrou. Pronto. Estaria concluído o problema. Porém, se ainda lhe perguntassem, e esses 4, lá no núcleo você encontrou 2 geradores e os 2 geradores formaram uma base. Sim, porque a dimensão do núcleo era 2 e eu encontrei 2 geradores. Aí, comprovadamente, a gente veria que os 2 eram LI, como a gente falou, e consequentemente seriam uma base. Então alguém aqui poderia perguntar, bom, agora no caso da imagem você encontrou 4 geradores. Significa dizer que os 4 vão formar uma base? Ou seja, aqui para a imagem estaria acontecendo a mesma coisa que aconteceu para o núcleo. Na hora que você encontrou os geradores, também encontrou uma base.
ou não? Resposta, não. Porque lá você sabia que a dimensão do núcleo era 2 e você encontrou 2 geradores. Então a chance dos 2 geradores formarem a base era total. Agora você sabe que a dimensão da imagem é 2 e você encontrou 4 geradores. Claro que os 4 não vão formar uma base, porque se formassem, a dimensão da imagem não teria sido 2, seria 4. Logo, você encontrou geradores que com toda certeza são o quê? LD. Toda certeza são LD. Você precisa dos 4 eliminar 2. Dos 4 eliminar 2 para que você fique então com uma base. Se alguém perguntar, me dê uma base da imagem, você fala, no meio desses 4 aí tem uma base. Porque eles são geradores. Só que aí eu tenho um conjunto de geradores LD. Por exemplo, 2 aí são bem visíveis, né? 2 são bem visíveis. Que um é múltiplo do outro, dá para eliminar um, né? O primeiro e o quarto. A primeira matriz é evidentemente múltipla da quarta. Lógico que isso não pode formar uma base. O conjunto será LD. Então, se alguém lhe perguntasse, me dê uma base, você diria, olha, você perguntou qual é a imagem, eu respondo, a imagem é o subespaço gerado pelos 4. Ponto final, e a resposta está certa. Agora, se você agora quer saber uma base, aí tem vetor demais. Nesse conjunto formado pelos 4, eu tenho que eliminar 2. Porque esse conjunto é LD com toda certeza. Porque se fosse LI, eles já eram geradores, sendo LI era uma base. E se eles fossem uma base, a dimensão da imagem não teria sido 2, teria sido 4. Então, se agora a pergunta vem, então me dê uma base, você diria, olha, eu vou eliminar esse, fico com 3. E sei que dos 3 ainda tenho que eliminar 1. Aí eu poderia fazer aqui, né, uma combinação linear dos 3 para saber qual dos 3 é a combinação dos outros 2. Aquele que fosse combinação dos outros 2, eu eliminaria também. Eu eliminaria também. E aí ficaria só com os 2 que seriam LI. E aí eu teria a base da imagem. Por quê? Porque a base tem que ser coerente com o resultado que eu obtive para a dimensão. Mas, de qualquer maneira, para o que a questão 25 pergunta, ela não pergunta a base. Né? Ela pede a imagem. A imagem poderia muito bem ser respondida dessa forma. É o subespaço gerado por essas 4 matrizes. Eu só quis explicar a história da base para ficar claro que essas 4 matrizes não vão formar uma base da imagem. Né? De jeito nenhum. Dentre essas 4, certamente existe uma base formada por 2. Claramente, a última eu já elimino, porque a última é a primeira multiplicada por menos 1. Então, quando você tem, né, um resultado que a gente viu lá atrás, né? Se eu tenho um múltiplo do outro, o conjunto é LD. Então, tirei logo a quarta, porque a quarta é múltipla da primeira. Né? A quarta é múltipla da primeira. Depois você ficaria com 3 para eliminar uma, para descobrir que aí ainda tem uma, que é combinação linear das outras 2. Bom, essas questões, essas letras do 25, elas são boas porque, de fato, a gente fala praticamente sobre tudo, sobre base, dimensão, núcleo, imagem, isomorfismo, sobre ejetora, injetora, né? E basicamente essa é a matéria da prova. A única coisa da prova que não foi falada aqui, né, é a matriz de uma transformação linear, que também
a gente tem como assunto que pode aparecer na prova. Prova esta que ainda vai ser elaborada amanhã. Tá bom? Pessoal, eu preciso realmente parar agora. Mas, de qualquer maneira, como eu falei para o pessoal da manhã, se por acaso vocês forem procurar resolver alguma questão da lista, os monitores estão avisados que a prova é quinta-feira. E, de qualquer forma, eu também passo lá pelo fórum. E, se for o caso, como já tem uma dúvida que eu recebi hoje de um aluno da manhã, eu procuro, de qualquer maneira, durante o dia de amanhã, resolver alguma questão que vocês, por acaso, peçam, porque tentaram e, de alguma forma, encontraram alguma dificuldade, ou então não estão conseguindo nem tentar, porque está faltando algum incentivo, algum empurrãozinho para resolver, tá? A primeira, como é, Luiz? Aí vamos ver essa equação que você arrumou. A primeira é 2 vezes a segunda. Vamos ver. Vamos colocar um 2 aqui. 2 vezes a segunda, mais 2 vezes a terceira. Então, vamos ver se é. Então eu teria menos 4 mais 4, 0. Menos 2 mais 0, menos 2. 0 mais 2, 2. E 4 menos 4, 0. Pronto. Então, certamente, né, a primeira é combinação linear da segunda e da terceira. Tira ela também. Pronto. Tira ela também. Então, na verdade, se a pergunta fosse, né, me dê uma base da imagem, você agora, né, poderia dizer, olha, base da imagem é formada por essas duas matrizes aqui do meio. As outras duas, as duas das pontas, pode tirar que a última já é múltipla da primeira e a primeira é a combinação linear da segunda e da terceira. Pronto, é exatamente isso que eu quis dizer, né? E Luiz ajudou muito porque identificou a combinação linear. Né? Aí sim a resposta fica coerente. A dimensão é 2 e você encontrou duas que realmente seriam LI e formariam a base.